Olá, Camila Reicher por aqui e já de antemão eu quero te perguntar: você sabe o que é uma mulher madura? Vamos entender que mulher madura é muito mais do que o avançar da idade, muito mais do que o avançar do tempo. O amadurecimento ele vem dentro de um processo, o processo de se tornar alguém maduro, o processo que inclui tuas atitudes, que incluem hábitos, que incluem muito mais do que envelhecer. Na verdade, nós mulheres temos o costume de dizer que sim, somos que nem o vinho, conforme o tempo passa. Certamente somos muito mais valiosas do que talvez quando éramos novinhas. E realmente, a mulher madura é aquela que dá conta, então, de abarcar todo esse universo feminino e poder compreender o que realmente faz sentido para a tua vida, o que realmente é do universo feminino, consegue sim se tornar uma mulher muito mais madura, muito mais inteligente, porque o amadurecimento ele faz parte de todo um processo e principalmente de um processo interno, do autoconhecimento, de que você pode então olhar ali para você, para aquilo que você entende que é melhor, para a tua autoestima, para teu comportamento, para as tuas pensamentos, tuas atitudes, teus pensamentos. Então são muitas coisas que abarcam o amadurecimento feminino. E é por isso então que eu volto essa pergunta a você. Você sabe o que compreende uma mulher madura? Para a gente poder contextualizar um pouquinho a respeito da mulher então madura, a gente precisa voltar aos nossos inícios de vida. A menina, quando nasce, é sempre aquela mais protegida, né? E naturalmente, né, a gente precisa ser protegida. Não que os meninos não devam ser, mas muito mais as meninas, né? Pela delicadeza, pelo cuidado, pelo amor, por tudo isso a gente precisa sim sermos mais delicadas. Então, por isso, precisamos de um cuidado que seja a este nível, né? De um olhar mais interno, de uma sensibilidade um pouco maior, de uma delicadeza maior também. E por isso, né, na nossa infância, então, na nossa primeira infância, por recebermos este cuidado a mais, né, da delicadeza dos laços, do vestido, do cuidar como sentar, do falar, do entender, né, do ser olhada, a gente precisa então amadurecer, né? É claro que a gente recebe isso quando criança e isso é muito importante que a gente receba desta forma, com essa delicadeza, com esse cuidado que é necessário, mas a gente não pode ficar sempre a menininha do pai, a menininha da mãe, a menininha da casa. Nós precisamos amadurecer. O tempo vai passando, a gente vai entendendo então o nosso lugar, o nosso espaço, e com isso a gente precisa tomar rumos que vão de encontro, então, com o nosso interior, com o nosso saber, né? Com a ampliação do nosso conhecimento, que também faz parte do universo feminino. Quando a gente fica muito no receber dos nossos pais, né? No menininha, como eu costumo dizer, a gente fica na imaturidade. E é bem comum a gente encontrar isso em nós mulheres, porque é gostoso a gente receber, é gostoso a gente ser acariciada, é gostoso a gente ser acolhida, né? Porém, ao passar do tempo, isso precisa começar a te incomodar,
Você não pode ficar para o resto da sua vida sendo a menininha do pai ou a menininha da mãe, querendo receber tudo ou contando tudo, dividindo tudo com os teus pais. É preciso que a gente tome novos rumos. Isso precisa incomodar para que a gente possa buscar novos horizontes, novos lugares, novas sensações e também consigamos então nos entender melhor. Né? Porque a gente vai nos entender melhor quando a gente puder estar num espaço só nosso, num espaço de autoconhecimento, num espaço em que a gente pode então tomar iniciativas, que a gente pode entregar ao outro e não só receber, né? Que a gente pode estar num espaço diferente daquele de quando a gente era criança, porque afinal de contas, os anos vão passando e a gente precisa ir acompanhando esse amadurecimento da idade com a nosso intelecto, né? Com as nossas atitudes. E isso precisa estar coerente. Nem sempre a gente consegue estar coerente, né, a nossa idade com as nossas atitudes. E certamente, se você está aqui me ouvindo, é porque você deseja. Então, essa busca, esse conhecimento por você, por querer algo maior, por querer poder, então, também se ver em mesas de pessoas adultas, de pessoas que são capazes, assim como você, né, que conseguiram amadurecer, que conseguiram olhar além, né? Então, certamente, se você está aqui me ouvindo, você deseja isso também para a tua vida. E é então importante que a gente pense em algumas atitudes que são importantes e necessárias para compreender esse amadurecimento. A primeira atitude importante para a gente poder se dar conta a respeito do amadurecimento é a gente sair da nossa zona de conforto. Pois é. Nós estamos acostumadas, então, como eu estava dizendo antes, a receber muitas coisas. E por talvez termos esse costume de receber, a gente acaba só querendo receber. Então a gente cresce, os anos passam, mas a gente continua só querendo receber. E sair dessa zona de conforto não é fácil. Não é tarefa fácil, porque é o primeiro passo para a gente poder entender um amadurecimento de forma gradual, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender para poder evoluir num amadurecimento, né? Como é um processo, você precisa ir evoluindo. Sair dessa zona de conforto de achar que precisa receber tudo, que nem eu estava dizendo, mas também e principalmente você poder olhar para aquilo que realmente está faltando na tua vida. O que está faltando, né? Bom, está faltando eu me estabilizar na minha carreira, está faltando eu ter dinheiro para conquistar alguma coisa material, está faltando eu querer desejar um namorado, ter um namorado? Bom, então você precisa entender uma coisa. Todos esses nossos desejos, eles são reais. E se são reais esses desejos, se é algo que você deseja muito, você vai precisar fazer algo para atingi-los. E para isso, você vai precisar se movimentar. Se você precisar se movimentar, você já vai sair dessa zona de conforto. Mas Camila, como que é me movimentar para querer ter um namorado? Bom, não vai cair um homem na tua frente se você for uma menina, né? Se você estiver num lugar, num degrau do qual você ainda não amadureceu a ponto de desejar um homem ou a ponto de aparecer um homem, isso não vai acontecer, a não ser que você então saia dessa zona de conforto e busque esse amadurecimento. E busque então se modificar para que você possa conquistar ou que alguém apareça que seja assim maduro como você. As coisas não vão aparecer num homem querendo uma menininha. Claro, existe isso, existe.
Mas como vai ser o papel desses dois? Não vai ser um papel de casamento, né? Vai ser um papel de um pai, daqui a pouco, que está com sua menininha. E não um homem com uma mulher, né? Que é isso que a gente deseja para um relacionamento. Um homem e uma mulher, né? De igual. Não é isso que nós mulheres desejamos? Pois é. Então é isso que a gente precisa entender no todo, no geral, né? Então você deseja amadurecer. Você precisa sair da tua zona de conforto. É necessário para que você cresça sair da tua zona de conforto. Ok. Você deseja se vincular mais no trabalho, ser reconhecida melhor no trabalho. Bom, você vai ter que estudar mais, você vai ter que buscar mais para então poder ser reconhecida. As coisas não acontecem como então na nossa infância, né? Ai, papai, eu quero um brinquedo. Papai vai lá, compra o brinquedo, tu não sabe como que ele pagou, se ele teve dinheiro para pagar, não sabe de onde veio, né? Então, isso é próprio da imaturidade, esse tipo de pensamento de que você pensa, logo você tem, um pensamento imediatista, né? Próprio da imaturidade. Então, sair da zona de conforto é sair desse lugar mágico de achar que as coisas vão acontecer magicamente de uma hora para outra. Não, as coisas não acontecem no universo, as coisas acontecem aqui, no real, as coisas acontecem na Terra, né? Aqui, não é no imaginário que as coisas acontecem, né? Apesar de ter pessoas que pensam assim. Tudo bem, né? Mas, e justamente, vou fazer um recorte aqui que eu acho que é bem importante da gente falar. Essas mulheres que às vezes estão muito frustradas, estão buscando amadurecimento e acham que vão querer e precisam de algo imediato, na verdade, elas não estão no amadurecimento, pelo contrário, elas estão cada vez mais infantis e mais fixadas nesse universo mágico, nesse universo infantil, onde as coisas acontecem assim, eu vou fazer um benzimento aqui e vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, né? Então, para a gente poder estar num patamar de amadurecimento, a gente precisa ter essa consciência de que existe um processo, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, não é assim que as coisas acontecem, né? Tá? Então, uma outra coisa que a gente também precisa pensar a respeito das nossas atitudes, a respeito desse amadurecimento, é principalmente entender que a gente não pode pensar só para nós, né? A gente precisa pensar em algo maior, a gente precisa pensar em algo que nos dê essa dimensão da vida, que nos dê essa dimensão do nosso propósito, né? Que muitas pessoas gostam de trazer. Então, por que eu trabalho? Por que eu acordo todos os dias, né? E me motivo, e me sinto motivada para acordar às 5 da manhã e ir na academia? Não, eu não me sinto motivada para ir na academia, né? As coisas não são assim pelo meu querer, pela minha vontade unicamente, exclusivamente, né? O universo do amadurecimento é esse, onde eu sei o que precisa ser feito e eu vou e faço. Mesmo que isso me doa, me custe, eu fique com sono. Bom, então vou fazer um café, eu vou tentar dormir mais cedo. Entendem? Esse pensamento, né? É esse pensamento que eu quero que vocês vão construindo ao longo desses vídeos que eu tenho trazido para vocês, para que vocês possam sim entender esse amadurecimento de forma ampliada. Né? E não é só o fato de você ter uma atitude de se maquiar toda manhã. Isso é legal? É legal, é muito legal, mas é muito mais o fato de você entender que você não faz as coisas pela tua vontade. Não! O amadurecimento não é isso, é fazer o que precisa ser feito e não aquilo que eu tenho vontade de fazer.
né? Então hoje eu acordei às 5:30 da manhã, eu me arrumei, eu fui para academia, malhei, vim para casa, tomei banho, tomei café da manhã com a minha família e fui atender, fui trabalhar, porque precisa ser feito, né? Eu não tinha vontade, estava chovendo lá fora, uma chuva horrorosa, estava frio, a cama estava muito mais gostosa, né? Eu tô rouca, tô resfriada, mas precisa ser feito. Por que precisa ser feito? Bom, porque eu penso lá no meu futuro, onde eu enxergo que lá, quando eu for velhinha, eu vou precisar ter músculos, eu vou precisar ter força para carregar a minha filha, eu vou precisar ter disposição. E por isso eu acordo às 5:30. Não é por uma vontade, mas é por uma necessidade. Eu preciso, é necessário para a minha vida eu pensar no meu futuro, eu pensar no hoje, o que eu posso fazer hoje, para que então lá no futuro eu consiga ter uma qualidade de vida melhor. É para isso que serve o amadurecimento, para que a gente possa olhar não só no hoje, mas que a gente possa compreender o todo esse processo até lá quando eu for velhinha, né? Então, não pensar em si mesma é o segundo passo para esse amadurecimento. É não pensar só na tua vontade, não sou só eu, né? Sou só eu. Eu acordo às 5:30 da manhã, eu podia ir em outro horário? Poderia, né? Mas eu deixaria de ficar com a minha filha? Eu deixaria de ficar com o meu marido? Então eu vou às 6 da manhã, que é um horário que a gente se organizou em casa, onde ele tá dormindo, daqui a pouco ele acorda, faz uma leitura, faz outras coisas que também compreendem esse amadurecimento dele. Então, é esse processo, né, de poder olhar para o outro, para poder olhar também para o meu futuro, para poder olhar para minha filha, meu marido, que faz com que eu saia então dessa minha zona de conforto, que eu saia desse pensamento de só fazer as minhas vontades e parta para aquilo que é necessário ser feito, tá? A terceira coisa importante também é a gente sempre tirar o melhor proveito de algumas situações. Como, né? Bom, eu vou ficar ali me vitimizando, eu vou ficar ali pensando, não, porque eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Como eu disse esses dias nos stories, né? Que estavam arrumando as ruas aqui, todas em volta da minha casa, e eu tive que fazer uma volta quilométrica para ir no consultório. Bom, mas eu poderia pensar, mas que saco essas estradas que estão arrumando. Opa, estão arrumando, né? Então eu posso entender que isso é momentâneo. O processo, eu me lembro sempre do processo do puerpério com a minha filha. É um processo muito doloroso, é um processo muito difícil para a mulher, para o casal, para tudo, né? Mas o que acontece nesse processo do puerpério? Tudo que acontece ali é muito intenso, é muito vivo, né? Tu tá sempre acordando, tá dormindo cansada, e tu acorda cansada, e tu vai dormir cansada, e tu tá sempre cansada, e os hormônios estão a milhão, enfim, é um monte de coisa que acontece, o peito tá inchado, tá rachado, tá vazando leite, o bebê fez cocô, acordou, você não conseguiu dormir, não conseguiu comer, porque daí o bebê chorou. Eu sempre trago esse exemplo do puerpério, né? Então, muitas coisas acontecem no puerpério e que às vezes a gente acha que vai durar para sempre, né? Vai durar para sempre. Meu Deus do céu, isso daqui é o inferno, o que eu fiz da minha vida, né? Muitas mulheres acabam se fixando nisso, se vitimizando nisso e acham que vão viver isso para sempre. Não, peraí, vamos tentar entender que nesse momento do puerpério não é você, é o bebê, né? Não é você que tem que ser olhada ali, claro que você tem que ser olhada, né? Mas a questão maior é olhar para o bebê recém-nasceu, não sabe quem é, tá ali peladinho,
tá com fome, não sabe dizer, não sabe nada. E você precisa dar essa atenção para ele, né? Ou seja, você precisa tirar melhor proveito daquela situação para sim entender que aquilo é momentâneo. Que você pode tirar um proveito, algo bom daquilo que está acontecendo contigo, né? Porque é momentâneo. Agora, se você não se movimenta, se você não pensa num todo, se você não pensa numa visão geral, num futuro, é certo que aquele momento do puerpério, é certo que aquele momento das ruas aqui todas fechadas em volta da minha casa ia ser um caos. Por quê? Porque eu não vou enxergar outra coisa além daquilo. Vou enxergar aquilo limitante, não, eu sou vítima dessa situação e aí por isso eu não posso fazer nada, vou cruzar os braços e chorar. Não, né? Não é assim que funcionam as coisas. Então eu preciso entender, não, peraí, meu bebê nasceu, não, peraí, as ruas estão todas trancadas, o que eu posso fazer? Esse é o questionamento de uma mulher madura, o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer nesta situação que se apresentou na minha frente, né? E aí sim caminhar em prol disso, né? Nessa visão toda, nessa visão macro e não micro. Você não é pequena, você é grande. Então você precisa ampliar, você precisa olhar além daquilo que está à tua frente, né? Essa é a terceira, né? A quarta, então, é assumir, e aí vem junto com isso, assumir as nossas responsabilidades. Quais são as tuas responsabilidades como mulher? Quais são as tuas tarefas como mulher? Como vocês se organizaram na casa de vocês? Quem paga a conta? Como é que vocês fazem a divisão dos serviços da casa? Como que vocês se organizaram financeiramente? Tudo isso precisa ser de tua responsabilidade. Responsabilidade do homem também? Também. Mas você precisa assumir as tuas responsabilidades como tal, né? Assumir que você não pode deixar a tua vida na mão do outro, tu não pode deixar as tuas finanças na mão do outro. Vocês precisam olhar juntos, você precisa olhar para aquilo que te cabe, você precisa olhar para aquilo que é teu, para aquilo que faz sentido para você como mulher, para que então você possa se organizar e aí venha aquilo que eu falava, né? Que horário você vai acordar, que horário você vai dormir, como é que vocês vão fazer nas divisões das tarefas, na organização de vocês como um casal. Né? Então, assumir as tuas responsabilidades, né? A tua atitude em relação às ações da casa, em relação ao marido, em relação aos filhos, tudo isso compreende a tua responsabilidade. Né? Então, uma outra coisa também que é importante para a gente poder olhar para esses papéis, para esse lugar, né, para essas tarefas aí, para você compreender o amadurecimento, é também assumir então o teu papel como mulher. Como eu dizia, vai muito além de você se maquiar de manhã, você botar uma roupa legal, né? É principalmente nessas atitudes, nessa força feminina, em poder te olhar dentro do lado pessoal, dentro do lado profissional, dentro do teu lado como mãe, como esposa, né? Como filha também, né? Poder saber o lugar de cada coisa. Quando tu estás com os teus pais, você vai ter uma atitude, né? Porque você vai ser filha ali. Então, sim, você vai querer receber mais, você vai estar numa posição mais, talvez, relaxada, né? Os teus pais vão estar ali te olhando, te cuidando, né? Daqui a pouco faz um agrado. Quem nunca viu aquele meme, né? A gente saindo da casa do pai e da mãe, cheio de sacola, cheio de comida, cheio...
porque é assim, né? O pai e a mãe gostam de fazer um agrado, de fazer um mimo, né? A minha mãe, quando vem pra cá, ela sempre quer fazer um doce, quer fazer uma janta, quer fazer alguma coisa, né? Camila, lembrei que tu gosta desse queijinho aqui, comprei esse queijinho pra ti. Eu podia ir comprar? Podia, mas é tão gostoso também a gente poder saber desse nosso lugar, desse nosso espaço quando eu sou filha, né? Sou mulher, mas sou filha. Então, quando a gente consegue ter esse amadurecimento, essa visão do amadurecimento, a gente consegue transitar nos papéis de filha, de mulher, de esposa, de mãe, de profissional com muito mais facilidade. Por quê? Porque a gente entende, né, que a gente ali está momentaneamente como filha. Momentaneamente eu tô ali recebendo, só recebendo, ai, coisa gostosa, né? Mas daqui a pouco eu me encho disso e me canso disso, ao ponto de querer outras coisas, né? Eu não fico só naquilo, né? Não fico só mãe, eu não fico só psicóloga, eu não fico só mulher, eu posso transitar por todos esses lugares, por todos esses papéis, porque eu sou tudo isso. Eu compreendo que eu sou tudo isso porque existe um limite entre um papel e outro. Eu consigo transitar entre eles de forma natural, porque eu sou então mulher, né? Que é o todo, que é o macro. E eu me divido em outros subpapéis de filha, de esposa, de mãe, né? De psicóloga. Então, assim eu consigo compreender todo esse processo do amadurecimento. Eu consigo então entender quais são essas atitudes que eu preciso trabalhar, que atitudes são essas que eu preciso trabalhar, né? É importante talvez até a gente fazer essa recapitular, né? Essas atitudes para a gente poder ir avançando nesse processo de amadurecimento. Então vamos lá. A primeira é sair da nossa zona de conforto, né? O quanto é importante a gente sair da nossa zona de conforto é o pontapé inicial para esse amadurecimento. O segundo é a gente compreender que não é tudo nós, né? Não é só para nós. A gente precisa dar ao outro, a gente precisa se entregar ao outro, né? Não é só receber. É muito mais sobre ofertar do que receber, né? Então, o terceiro é tirar sempre o melhor proveito das situações, por mais difícil que elas sejam. É entender o macro, é entender sempre mais, né? Nunca menos, nunca pequeno, sempre grande, né? Esse é o terceiro. E o quarto, assumir as nossas responsabilidades, também importantíssimo, né? E o 5, assumir esse nosso papel de mulher, que é o macro, para que então a gente possa compreender todos os outros subpapéis que são micro ali e que a gente consegue se movimentar entre eles de forma muito mais fácil quando a gente então assume, né, esse nosso lado mulher, assume esse nosso lado do qual a gente precisa ampliar o nosso olhar e não reduzir. A gente amplia, né? Reduz é pequeno. A gente amplia, porque a gente quer crescer, quer amadurecer. Espero que vocês tenham gostado. Sem sair daqui antes disso, curta, por favor, compartilhe, se inscreva no canal para receber tudo em primeira mão, tá bom? Um grande beijo e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!